As devoluções são um dos maiores problemas que um pequeno empreendedor passa no seu início de jornada empreendendo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu lido, como é que é o processo de devolução aqui na minha loja. Então já deixa seu like e comenta aqui como é o processo de devolução no seu negócio, na sua loja. Oi, meu nome é Roberto, esse é o canal Meu Negócio. E como eu falei no início do vídeo, eu vou estar falando aqui para vocês um pouco como é que é o processo de devolução aqui na minha loja, como eu faço com os meus clientes. Vou falar aqui algumas coisas padrão que você tem que fazer na sua loja, independente do ramo de atuação dela sobre devoluções, e como é que você pode fazer algumas estratégias para tentar diminuir ou não perder o cliente, porque uma das coisas também que faz o cliente desistir da sua loja, do seu produto, do seu serviço, são as devoluções. Algo que deu errado, porque devolução é algo que deu errado no processo de vendas, né? No final dele, você fez a venda, fez tudo certo, só que quando chegou o produto não serviu, o produto veio errado, o produto estava danificado, não deu no cliente, que é meu caso, que o meu ramo é de moda. Então o mais comum é que a peça de roupa não, o tamanho não deu. Era o tamanho que eu pedi, mas o tamanho que eu pedi tem a forma diferente, a forma pequena. Essas são a maioria das reclamações dos clientes quando querem devolver algum produto da minha loja, né? Seja principalmente, no meu caso, eu tenho muita devolução de calça, né? Calça jeans, estou vendo calça jeans tanto masculina e tanto feminina. E no feminino eu tenho muita devolução. Por quê? Algumas formas de algumas peças, né, de algumas calças, elas acabam tendo formas diferentes, medidas diferentes. E como o corpo, né, da gente, né, da mulher, cada uma tem um corpo diferente, então acaba que tem essa diferença, né? Que às vezes a pessoa até comprou o número que ela usa, mas a peça, né, o tamanho da forma não foi era pequena para a silhueta do corpo dela, né? Claro que tem aquelas que dão aquele migué na hora de falar o tamanho aqui, a gente passa por isso também. Fala, eu visto 40, só que ela veste 44. Mas a gente escuta o que o cliente fala, né? A gente pede o que ele pediu pra gente. E muitas das vezes acaba tendo devolução por conta disso. Mas uma coisa muito importante que você tem que saber no seu negócio, independente do ramo de atuação, é, é os prazos de devolução da sua loja, né? Quais são os prazos? Você tem que estipular qual é o prazo de devolução, em que condição a peça ou o produto tem que estar, né? Você pede para o cliente tirar foto, fazer vídeo quando chega. Tudo isso vai te ajudar na hora de tomar a decisão, né? Na devolução quando ela chega, ou para você pedir para o cliente devolver a peça, ou você mandar alguma outra peça se estava danificado o produto. Então, ter isso bem definido, né, as regras de devolução da sua loja. Você não pode abrir um negócio, principalmente se for de venda de produtos, se você não tem uma política de troca bem estabelecida, porque senão você vai ter muito mais problema, porque a devolução ela já te gera um problema. Então, se você não ter processos bem definidos, você vai ter mais problemas ainda, porque você e as pessoas que estiverem trabalhando, o seu time estiver trabalhando, vai ter problema, porque não tem um processo definido, uma regra estabelecida de qual peça pode ser trocada, qual que não. E fica tudo muito confuso dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua operação. E outra coisa muito importante que você deve sempre saber é o Código de Defesa do Consumidor. Você sempre tem que a sua política de troca sempre tem que estar dentro do Código de Defesa do Consumidor, para que você não tenha problemas até judiciais, de justiça, do cliente entrar na justiça contra a sua loja, porque você não está seguindo o Código de Defesa do Consumidor
nessa parte de troca. Por isso que é muito importante você ler, pautar as suas diretrizes, né? A regra da sua loja de troca pautada no Código de Defesa do Consumidor. Quanto rejeição, quais produtos que são 7 dias, 30 dias, né? Tudo isso o empreendedor precisa saber na hora de fazer a sua política de troca. Principalmente se você tem um site próprio e principalmente também se você vende marketplace, tipo Shopee e Mercado Livre, né, que são o que o pessoal mais começa, Amazon, Magalu, seja qual for. Você precisa estar atento às políticas também de troca desses marketplaces, como a Shopee procede em questão de troca, como o Mercado Livre procede em troca, né? E assim vai. Por quê? Para você não ficar vendido na hora que tiver uma devolução, não tomar uma decisão errada. Porque a Shopee tem um jeito de proceder quando tem uma devolução do produto. Tem a devolução total ou parcial. Se você não souber o que é isso, você pode falar que não quer o produto e o cliente vai com dinheiro e o produto nunca chega. O Mercado Livre, a mesma coisa. E tem ainda que você tem que pagar o frete de volta. Então você vai ficar sem o valor daquela venda e mais o frete de volta. Por isso que é muito importante você estar atento também, você que vende em plataforma, em marketplace, saber como eles funcionam mediante a troca, para você não ter dor de cabeça também vendendo nessas plataformas. E no site próprio, você que faz a sua regra, por isso que é muito importante você tá tudo direitinho, embalar tudo certinho, você que emite nota fiscal, né? Emitir a nota fiscal direitinho, ter as políticas certinho e tá pautado no Código de Defesa do Consumidor. Um outro assunto dentro de devoluções é fornecedores. Mas, Roberto, o que o fornecedor tem a ver na troca? Então, você, principalmente no começo, quando você estiver empreendendo, assim como eu estou no começo, você pode estar no começo, sempre procure fornecedores, não sei qual é o nicho que você trabalha, mas sempre procure fornecedores que tenham uma boa política de troca ou de troca e devolução de produto, para você substituir o produto. Agora lembrei a palavra, substituir o produto. Como é assim, essas peças aqui, essas estampas de camisa não vendeu, posso trocar por outras, né? Para quem está no começo, empreendendo, fazendo a venda, né? É muito importante você ter um tipo de fornecedor assim, você procurar um fornecedor assim, ou então um fornecedor que você tem um prazo maior de devolução, né, caso tenha alguma peça com defeito, ou se você troca por numeração, né, ou passou-se um tempo, tá com peça encalhada aqui, eu posso renovar, trocar por outras pelo mesmo valor. Assim, cada fornecedor vai agir de um jeito, porque cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas você que está empreendendo, você está colocando o seu dinheiro ali, então você tem que estudar bem, assim, procurar aqueles que te dê um pouco mais de segurança, principalmente nessa parte de devolução. Porque como você está no começo, é normal que talvez as peças encarem um pouco, porque você está aprendendo qual peça comprar. Então tem um fornecedor que faça essa substituição, essa troca. Não, esse encalhado aqui eu troco por outras. É muito importante. É difícil encontrar? Mas não é impossível. Por isso que é muito importante você procurar bons fornecedores e ter um bom relacionamento com eles, porque principalmente na hora de trocas e devoluções. E o último assunto que eu queria falar com vocês, né, sobre trocas e devoluções, é a parte de nota fiscal. Não deixe se você já emite nota fiscal no seu negócio, já está emitindo nota de venda do seu produto, fique atento se tiver alguma devolução para você fazer essa nota fiscal de devolução, de troca. Você vai avaliar como é que está o produto,
Se for um produto que quebrou, você vai fazer uma nota fiscal, né, de produto que se quebrou. Não sei o nome exatamente, se você sabe, coloca nos comentários aqui. Ou se foi só uma devolução normal mesmo. Por quê? Porque tem a questão tributária aí, né? Porque você já pagou esse imposto na hora que você vendeu. E se você não fazer a nota fiscal de troca, você vai sair no prejuízo, por causa que esse imposto ele não vai voltar. Então é muito importante que você esteja atento a isso, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa, pagando mais imposto do que deveria pagar por deixar simplesmente as devoluções de lado, depois eu vejo, né? Emitir essas notas de devolução é muito importante. Eu não tenho muito conhecimento na parte tributária, né? É um caso que, se você está no seu negócio, passa por isso, é bom você procurar alguém que trabalhe com isso para te orientar. Mas isso é uma coisa muito importante. Não deixe, se você emite nota fiscal, você não deixa essas devoluções, quando chegam, assim, encostado, não, porque isso aí é um dinheiro parado que você pode estar levando muito prejuízo. E aqui na minha loja, como é que eu faço? Eu vendo muito pelo WhatsApp aqui no meu bairro, né? Eu vendo muito, assim, eu tenho muitas vendas no bairro onde eu moro, né? E como eu faço com os clientes, né? Que geralmente eu faço muita venda no WhatsApp, Instagram, né? A Shopee, o site, eles estão indo bem devagar. Mas aí o que que eu faço? Quando a pessoa pede uma peça, eu entrego, né? Eu sempre dou uma semana de prazo para a pessoa, né? Que aí já deu tempo de ela vestir, de ela calçar, de ela experimentar e ela já saber, né? Se ficou bom, se não ficou. Até porque, para mim fazer, se tiver algum problema de troca, devolução, eu consegui entrar em contato com o meu fornecedor o mais rápido possível, para mim fazer uma troca ou trazer um outro número, um outro modelo. É assim que geralmente eu faço, né, meu? Eu dou um prazo de uma semana, né? E por isso que é bom você ter um pós-venda na sua loja. Aí você fala: Roberto, o que é um pós-venda? Estou começando agora, não tem estrutura. É simplesmente, se você tem um WhatsApp do cliente, é você mandar uma mensagem para o cliente: como é que ficou, como é que a peça ficou em você, o sapato deu no seu pé, a roupa deu, ficou boa. Você perguntar ao cliente, né? Quando você entrega o produto, passa alguns dias, e você também fazer esse pós-venda para saber como é que tá. Até porque, para você validar aquele fornecedor. Porque o pós-venda também, principalmente para quem está iniciando, é validar fornecedores e validar produtos. Eu posso até fazer um vídeo mais depois para frente, me aprofundando mais sobre isso. Então, é uma forma de você já saber, porque muitas das vezes o cliente às vezes esquece, não veste, ou não calça o produto, assim, no meu caso, que aí vai, depois de 1, 2 semanas, quer trocar, e aí o prazo fica muito apertado para troca, ou então o cliente já usou o produto, né? Aí, tipo assim, você fica meio assim no que fazer, como eu fazer, como proceder. Se você não tiver uma política de troca definida, você vai acabar ficando perdido nisso. Por isso que é muito importante, e é um tema que você tem que dar atenção dentro do seu negócio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, gostou do assunto, comenta aqui o que você achou. Como é que você faz, né, a devolução aí no seu negócio, no seu serviço. Comenta aqui também como é que faz, qual é a sua dúvida, alguma dúvida que você tiver sobre o assunto, também coloca aqui. Deixa o like e compartilhe o conteúdo para alguém que você conheça que precisa saber dessa informação. E não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição, porque eu estou começando a minha jornada aqui no YouTube. Então
qualquer inscrição conta muito para mim, tá bom? No mais, eu vou estar fazendo outros vídeos aqui, vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana, né? Com vários temas aí. Se você tem um tema também que você queira que eu grave, que eu fale, comenta aqui nos comentários, tá bom? No mais, até o próximo vídeo, tá bom?